Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da Paróquia São José Operário, hoje nós estamos no dia 10 de dezembro, nessa quinta-feira, segunda semana do Advento. E o evangelho que nós temos hoje já é de Mateus, capítulo 11, versículos de 11 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizavam até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias, que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, nessa quinta-feira, nós aí já vamos caminhando para o final de semana, atentos à palavra do Senhor, iluminados pelo Evangelho, hoje de Mateus, nesse capítulo 11, e Jesus se refere agora novamente a João Batista. Domingo passado nós vimos a presença de João Batista, que anunciava a conversão, que falava-se dele, que era o início do Evangelho de Marcos. Viu que veio um homem, esse homem é João Batista, ele veio convidar para que a gente se converta. E João Batista profetiza que virá alguém maior do que eu e que eu não posso nem ser escravo dele. Viu? E João Batista também é um homem com essa consciência. Ele não é o maior, ele não tem problema de dizer que existe alguém maior do que ele. Às vezes a gente tem dificuldade disso, né? De dizer que alguém é melhor do que eu, que alguém é mais importante do que eu, que alguém vale mais do que eu. Viu? Mas João Batista não tem esse problema. Viu? E hoje Jesus se declarando a respeito de João Batista. Eu disse, olha, veio esse rapaz aí, ele é Elias. Esse João Batista, ele é o maior da humanidade, mas ele é o menor no céu. Quem são os maiores no céu? Possivelmente os apóstolos, porque João Batista ele encerra o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento começa com Jesus. Jesus é maior do que João Batista nos céus, e João Batista é o maior dentre os humanos. Então, há um reconhecimento aí do que a gente chama de uma hierarquia. Há uma demonstração de respeito para com João Batista, e Jesus tinha um grande respeito para com João Batista. Jesus tinha uma grande consideração, tanto que em alguns evangelhos Jesus só fala e só começa a sua vida pública e pregação depois que João Batista é preso. Então saiu um grande homem da história da humanidade e entra um outro grande homem na história da humanidade. Então nós temos esse processo de conquista, nós temos esse processo de discernimento, e nós precisamos disso, nós precisamos de homens e mulheres que nos dê uma luz, que nos ajude a encontrar caminhos, que faça com que nós sejamos homens e mulheres mais parecidos com Deus. Nós precisamos de exemplos do mundo em que nós vivemos, nós precisamos de gente que dê testemunho, mas dê testemunho de verdade, de alguém que fala o que acredita, e fugir um pouco desse mundo dos personagens. A internet oferece para nós a possibilidade de criar personagens, de se tornar um personagem. E muitos se tornam um personagem, inclusive no mundo da religião, no mundo da fé, no mundo das igrejas, no mundo dos templos, nos mundos da mídia. Alguns se tornam personagens. Falam de Deus, mas falam como se fossem personagens. E aí nós vamos buscando no nosso meio esse processo de conversão. Jesus reconhece a grandeza, reconhece a importância de João Batista, reconhece o tamanho de João Batista, reconhece que João Batista é Elias, Elias representa os profetas do Antigo Testamento, então João Batista é um profeta. Mas também Jesus diz que há uma violência contra o reino dos céus. Há uma violência e às vezes esses violentos querem conquistar o mundo de Deus. É uma crítica que Jesus faz aos fariseus e doutores da lei. Eles são violentos
e querem conquistar o mundo de Deus. Isso talvez algumas vezes serve até para nós. Nós, com a nossa violência, com a nossa agressão, com a nossa estupidez humana, a gente quer conquistar o mundo de Deus. Quando a gente abre o YouTube, as redes sociais, aí você vê aquelas manchetes, o Papa é o demônio, agora toda a verdade será dita, a verdade da igreja, aquilo foi revelado. Aí você vê um desconhecido falando umas besteiras, umas bobagens, e aí você vê uma multidão de gente escutando aquilo, uma multidão de gente seguindo aquele tipo de pessoa. Você constata que como estamos perdidos, como estamos desorientados, como somos capazes de acreditar em coisas que não têm sentido nenhum, que não têm valor nenhum, que não tem importância nenhuma. E como gostamos de destruir o outro, como gostamos de ameaçar as coisas de Deus. É estranho quando Jesus diz essas coisas. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Os apóstolos são menores no reino dos céus. Mas, ao mesmo tempo, João Batista é grande aqui na terra, porque ele tem um papel fundamental de nos apontar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aquele que se oferece para perdoar os nossos pecados. Eis aquele que aceita morrer para perdoar os nossos pecados. Eis aquele que fala em nome de Deus. Eis aquele que nos convida para a conversão. Eis aquele que nos ensina como viver a nossa vida, como suportar as nossas dores, como defender aquilo que é importante, como colocar freio no demônio, como colocar freio nos nossos sentimentos ruins, como colocar freio nas nossas tentações, como suportar certas realidades difíceis, complicadas na nossa vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, no entanto, ninguém é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então nós pedimos a Deus que nos dê homens grandes, mulheres grandes na fé, nos dê exemplo, nos dê pessoas que possam participar da nossa vida, que acrescente algo dentro de nós, que possa nos ensinar a ser melhores. A gente não se constrói sozinhos, a gente precisa do outro. Eu não posso viver só dependendo de mim, eu preciso do outro. A gente vive em função da necessidade do outro. Eu só tenho comida na minha casa porque outras pessoas fizeram alguma coisa para que essa comida chegasse até a minha mesa. Eu só visto roupa, tomo banho, descanso, porque alguém produziu a roupa, porque alguém fez a encanação de água da minha casa, porque alguém está trabalhando para que a água chegue até a minha casa, porque alguém fez a cama que eu uso, porque alguém prepara a comida que eu como, porque eu sempre preciso do outro e eu necessito do outro. Por isso que Deus possa nos dar bons exemplos, que a gente possa tomar cuidado quando queremos ser violentos em relação ao mundo de Deus e que, acima de tudo, Deus possa encontrar sempre um espaço bom dentro de nós para que a gente possa viver bem a vida que Deus nos deu. Que você seja capaz de olhar para quem está ao seu lado e dizer: olha, obrigado, eu preciso muito de você. E eu agradeço a Deus porque você faz parte da minha vida. Eu agradeço a Deus porque com a sua presença aqui eu não estou sozinho, não estou largado, não estou jogado, não sou condenado. Eu tenho a solidariedade, eu tenho o exemplo, tenho a presença de vocês. Então que Deus ilumine o nosso coração, alivie os nossos sentimentos. Um abraço e até mais.